Olá galera, tudo bem? Daremos continuidade aqui no nosso estudo e hoje nós falaremos da relação do estudo demográfico e seus conceitos, tá? Então iremos trabalhar alguns conceitos do estudo demográfico e sua importância, como funciona, incluindo também a leitura de gráficos e tabelas, tá? Um pouco mais complexa. É... Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, mandar mensagem lá no WhatsApp que eu responderei assim que possível. Tranquilo? Vamos começar aqui então. Bom, dentro dos estudos demográficos, né, iremos começar estudando esses temas a aparecer aí para vocês, ó. Cada um deles, perfeito? Então, população absoluta, recenseamento ou censo, densidade demográfica, população relativa, superpovoamento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo ou natural, saldo migratório, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade infantil, e é esses temas aí que nós iremos estar vendo, tá ok? Tentarei ser o mais breve possível e mais claro possível, tá? Bom, galera, então a primeira coisa que nós iremos estar vendo é sobre população absoluta e densidade demográfica, tá? Dentro da população absoluta, iremos trabalhar outros temas que a envolvem diretamente, perfeito? E vamos lá. Então, primeiramente, o que é a população absoluta? Vamos começar por ela. É a quantidade total de pessoas que tem naquele local. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, um continente, um mundo inteiro. É a contagem de pessoas. Ah, professor, então eles não erram o número? Não, não é que não erram. É um número muito aproximado. Por quê? Toda hora morre alguém, nasce alguém. Então, talvez a quantidade de pessoas que nascem seja maior, né? Então, assim que você acabou de fazer aquela pesquisa, aumentou a quantidade de pessoas. Ou, se morreu mais pessoas, diminuiu. Então, o número é muito aproximado, tá? A diferença é de alguns milhares de pessoas, provavelmente. No caso, por exemplo, do Brasil, tá? Então, não é que é um número errado, não. A contagem daquele momento era esse. Por isso que é importante você ter o local da onde que foi feito e o ano, tá bom? Qual a importância desse tipo de estudo? Para o gerenciamento de um país, uma cidade, um lugar, é importantíssimo você saber quantas pessoas tem, para você poder saber como é que os recursos irão ser utilizados, em que demanda que estão essas pessoas. A partir dessa primeira informação, depois você vai começar a buscar outras, como por exemplo, será que todos estão sendo atendidos da mesma forma? Será que precisa melhorar algum setor ou não, no qual eles estão precisando? Então, acaba sendo muito importante saber a quantidade de pessoas. A outra coisa é a quantidade de pessoas, a população absoluta determina se aquele país ou aquele lugar ele é populoso ou não, né? O que é um local populoso? A quantidade muito grande de pessoas. E essa população acaba necessitando de muito mais recursos, seja ele de saúde, educação, quanto recursos naturais e alimentos. Então, precisa saber se é populoso ou não aquele local no qual está sendo pesquisado, tá? E também se ele é povoado. Ah, como assim, professor? Populoso, povoado não é a mesma coisa? Não. Povoado é como está distribuído essa população absoluta dentro de um território, tá? E aí, ó, olha só. Nós vamos ver aqui esse mapa do Brasil e percebam no mapa do Brasil aonde estão localizado a maior quantidade das pessoas. Olha só esses pontos mais escuros, ó, é onde tem a quantidade de pessoas maior, tá? Então, perceba que aqui na legenda, o que está falando aqui na legenda, ó, um pontinho, tá vendo o pontinho aí em cima desse risco que eu fiz? Um ponto é igual a 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Cada pontinho desse, 10 mil habitantes. É muita gente. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. Perceba que aonde tem essa mancha marrom, ó, onde estou fazendo um círculo aqui, ó, tá vendo? Onde tem essa mancha marrom aqui, olha aqui na região litorânea, ó, no Nordeste aqui, ó, tá? Até o sul da Bahia. Olha aqui, ó, Rio de Janeiro. Eu já tinha circulado o São Paulo aqui, né, ó. Região de Minas, Belo Horizonte, tá? Ó, a região de Manaus aqui, ó.
Perfeito? Então, todas essas áreas, além de outras que eu acabei não circulando aí, é onde concentra a maior quantidade de pessoas. E é fundamental a gente entender esse processo. Porque o nosso país ele não está distribuído de forma igual, tá? Não tem um equilíbrio. Então, o nosso país ele é populoso, mas ele não é povoado. Perfeito? Como é feito essas pesquisas em si? Essas pesquisas elas são feitas a partir de dados pesquisados pelo governo, dentro de um setor específico, de um órgão específico do governo, que nós iremos falar especificamente. Então eles vão passar de porta em porta para poder estar tratando, perguntando quantas pessoas tem, assim por diante. Já vou falar disso logo à frente. Como isso ajuda? Eu sabendo como está distribuída a população, eu vou saber como é que eu tenho que utilizar o recurso público, tá? Eu tenho que saber aonde eu vou incentivar ter mais indústrias ou não, mais empresas ou não. Eu vou saber, por exemplo, em qual região que eu vou ter que criar uma demanda maior de incentivo à produção de alimentos. Ou outras questões qualquer, como por exemplo saúde, educação, saneamento básico e assim por diante. Então é fundamental para qualquer governo saber a quantidade de pessoas e como ela está distribuída no seu território, tá? Bom, aqui ó, existe uma tabela e eu quero que vocês façam essa leitura comigo aqui. É muito importante quando vocês forem lerem uma tabela, ficar atento primeiramente ao tema que se trata. Então aqui o tema específico é esse aqui de cima. Ó. Olha só. Ó, os 20 maiores países do mundo. Tá vendo aí que eu estou passando em cima? Nos anos de 1950, 2010, tá? E estimativa de 2050 e 2100. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, observem só a seguinte coisa, a classificação. Então, lado esquerdo aqui, ó, vai ser a classificação, tá? Desses países, desses 20 países. Então, esses números aqui representam a classificação. Embaixo é a fonte, ou seja, da onde foi tirada essas informações, tá? Então, tem aqui os lugares. Continuando na tabela aqui, logo depois da numeração, você vai ter os países, ó. Tá vendo? E vai ter o ano referente à questão da pesquisa ou projeção. Então aqui era a quantidade de pessoas em cada país que tinha em 1950, tá? Do lado, você vai ter países também. Alguns vão mudar a ordem, então percebam que a Rússia estava em quarto e de repente ela caiu para nono em 2010. De repente não, 60 anos, né? O Brasil estava em oitavo, foi para quinto, 2010. Tá? E aí a quantidade de pessoas, ó, 2010 modificou muito. China praticamente mais do que dobrou, um pouquinho, né? A Índia, ela praticamente quase que quadruplicou o número da população, tá? A estimativa para 2050, estimativa, né? É uma projeção, pode ser que não seja tudo isso, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, é que aumente isso aqui, ó, para 1 bilhão e 600 milhões. É muita gente, né? Quanto a China, ela vai aumentar um pouquinho também, né? Só que ela vai aumentar ali cerca de 70, quase 70 milhões de pessoas, tá? Que já é muita gente. Em 2100, olha qual é a projeção. A Índia, ela cai um pouquinho, tá? E a China, ela já caiu significativamente, ó. Olha só a quantidade da China. Já a Nigéria, ó, vem em ascensão, crescendo constantemente aí, tá? E o Brasil, galera, olha para onde o Brasil cai, ó. O Brasil cai para 10º. Então, essa aqui é uma estimativa, não significa que vai chegar exato. Mas devido a todo o desenvolvimento da população, tem uma chance disso acontecer. Perfeito? Então, quando for ler uma tabela, vocês têm que perceber essas relações existentes aí, tá? A outra coisa é, o que é densidade demográfica? A densidade demográfica, galera, é quando você pega esse número absoluto que você tem, pega o seu território, que é dessa forma que é calculado,
e você vai fazer uma divisão desse número com esse território. Então, olha só aqui rapidamente, tá? Ó, população relativa, ela é igual à população absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas naquele lugar, dividido pela sua área, pelo seu território, tá? O Brasil, então você tem uma população em 2016 de 206 milhões de habitantes, tá? E a sua área é de 8.515.767 e poucos quilômetros quadrados, tá? Nesse caso, a população relativa é o que eu disse lá em cima, ó, é a população absoluta dividido pelo território. Olha a quantidade que dá. 24,20 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se fosse distribuir igualmente a quantidade de pessoas pelo nosso território, a cada 1 quilômetro quadrado teria um pouco mais de 24 pessoas. Tá? Então teria território sobrando para a galera. Só que existem uma relação de distribuição e concentração de emprego e, no caso de renda em determinados lugares, então as pessoas se mobilizam para lá. Existe uma relação de questões naturais que não permite ou que segura um pouco mais essas pessoas para não se espalhar ainda mais dentro do território, por uma questão de proteção ambiental até, e é importantíssimo isso, tá? E é isso. Na verdade, esse cálculo, se você for fazer, ele dá 24,1999978 alguma coisa. Aí você arredonda, tá? Beleza? Então, é dessa forma que é feito a questão da densidade demográfica. Eu acredito que esse vídeo vai chegar aos seus, provavelmente, 40 e poucos minutos, tá? Ou 50. Bom, galera, eu tinha dito que ele é feito, essa pesquisa ela é feita através de órgão do governo, né? Que nós chamamos isso aí de censo ou recenseamento, tá? Ele no Brasil, ele é feito a cada 10 anos. E para que ele serve? Para que os gestores eles tenham uma noção de como está a nossa população. Porque de repente, eu penso em instalar um hospital em um determinado lugar, onde a demanda ali não é essa. A demanda talvez seja universidades, por exemplo. E o hospital seja em um outro lugar. Então eu preciso fazer essa pesquisa para poder saber como é que eu vou usar o dinheiro público, pelo menos como eu deveria usar o dinheiro público, para poder sanar os problemas da população ali, tá? A pesquisa, como eu tinha dito anteriormente, que é feita por um órgão do governo, tá? Ele contrata pessoas a cada 10 anos para poder estar fazendo esse trabalho. Quem é esse órgão? É nada mais, nada menos do que o IBGE, né? Olha o nome aí embaixo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele foi criado na década de 30 pelo Getúlio Vargas, porque ele precisava conhecer o território, tanto no âmbito da população, quanto de recursos naturais, para poder saber o que o governo teria que fazer e o que ele poderia estar explorando e tirar como benefício para o país, tá? Teoricamente deveria ser para o país. Ok? E quais são os dados que são colhidos nessa pesquisa? São diversos, galera. Então, ó, quantidade de pessoas separada por gênero, né? Homem, mulher. Agora nesse trans, né? Como a pessoa ela se auto identifica, tá? Se tem crianças ou não, se são crianças, adultos, jovens, se são idosos, tá? Então usa a faixa etária de idade para poder determinar isso. Saber se tem saneamento básico, luz elétrica, quantidade de eletrodoméstico, para poder saber mais ou menos como é que tá essa população, tá? Nossa, tá branco minha testa por causa da luz, vem na minha cara aqui, ó. Tá difícil. Se o imóvel é próprio ou não, para poder saber. Além de recursos, outro tipo de recursos que eles podem estar utilizando, como mobilidade urbana, acesso de transporte, coisa do tipo. Perfeito?
Então ele é fundamental, é um setor fundamental para poder estar organizando o país. Bom, superpovoamento. Lembra lá que eu falei da questão é, do de um país populoso? Então, dependendo da situação, você vai ter um superpovoamento ou superpopulação de um lugar, tá? E isso, ele acaba sendo pode se transformar em um problema para aquele lugar, tá? Se ele não tiver já preparado para poder atender essa demanda. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil nunca se preparou para a quantidade de pessoas que tem. O Brasil não se preparou. O Brasil ele sempre se preparou para a classe dominante, para a classe média alta. Ele nunca se preparou para a população como um todo, para o crescimento da população como um todo. Não foi esse o preparamento dele. Se você for pegar toda a história do Brasil e a história do processo de desenvolvimento urbano brasileiro, das cidades brasileiras, você vai perceber que não foi feito para todo mundo, né? Com o passar do tempo, não teve jeito, eles tiveram que gastar um recurso a mais com parte da população no qual eles não tinham pensado lá atrás. Beleza? Entre os problemas existentes, você vai ter crise de recursos naturais, como por exemplo acesso à água, né? Você vai ter maior impacto ambiental, porque com falta de moradia as pessoas ocupam espaços até então onde a natureza teria que predominar, né? Então, falta de moradia. Você vai ter uma maior quantidade de pessoas transitando nos ambientes, então o transporte público sempre vai estar mais inchado, né? Vai ter mais pessoas utilizando, vai ter mais trânsito, porque a nossa sociedade é uma sociedade através do uso da relação do consumo individual, então cada um quer ter seu transporte, então aumenta a relação do trânsito, né? A saúde, apesar de termos um sistema universal que é para todos, muitas vezes acaba não dando conta, não dando suporte para todas as demandas existentes ao redor, tá? E aí, vamos entrar em um seguinte ponto aqui. Cadê o seguinte ponto? Vai, seguinte ponto. Eu disse seguinte ponto. Ah, tá, entendi. Perfeito. Vamos entrar no seguinte ponto. Como nós podemos conter isso? Bom, na verdade, não existe uma relação tão simples de como conter, tá? A superpopulação, o superpovoamento, existem N questões para poder fazer ter esse controle populacional aí, não ter um superpovoamento tão exacerbado. Primeiro dele é a relação da distribuição de renda, galera. Sem distribuição de renda, sem condição para poder fazer com que as coisas melhorem. Precisa ter uma distribuição de renda mais adequada, tá? Métodos de controle de natalidade, somente a relação do planejamento familiar, a família que decide quantos filhos ela quer ter, tá? Acesso à informação e aos métodos anticonceptíveis, sem preconceito, né? Então, a mulher ter o conhecimento de todos os métodos anticonceptíveis, os jovens ter todos os conhecimentos referente a isso, o homem ter o conhecimento e utilizá-lo de fato, e não ficar usando desculpas, né? Isso já dá um controle referente à questão do superpovoamento, sem precisar algo imposto, perfeito? Aqui novamente eu voltei com a tabela para vocês poderem rever a quantidade de pessoas rapidamente, para entender que essa quantidade ela é exagerada para o planeta já, né? Nós precisamos de muitos recursos naturais. E aí nós temos uma charge, galera. A charge ela é um desenho aonde ela tem como um objetivo você refletir sobre alguma coisa, sobre algum tema, sobre algum problema que está envolvendo a sociedade. Nesse caso aqui mostra desigualdade social. Então não tem como eu simplesmente conter a superpopulação se eu tenho uma situação dessa, onde poucas pessoas têm um local totalmente adequado para poder estar vivendo, com mansões, com luxo completo, e outros vivem tumultuado em periferias, nas favelas, onde não tem muitas vezes nem saneamento básico adequado, onde não tem um tratamento de esgoto que deveria ser, uma vez que você paga a água e lá tem uma taxa de esgoto que não é tratada diretamente, né? Então tem N motivo. Ah, professor, mas isso aqui é só uma charge, né?
não é tão assim, as coisas não estão tão perto. Então, observem só, aí, aqui é a região do Morumbi, tá? Onde estão esses prédios. Logo aqui você vê uma favela, que é o Paraisópolis. Então, olha só a distorção da questão da desigualdade, né? Isso é muito gritante, né? As condições das pessoas que vivem aqui é muito absurda em alguns casos. Então, essa relação ela acaba pesando muito, é muito significativa e a gente tem que refletir em cima disso. Então, o superpovoamento não é contido com força, e sim com acessibilidade à informação, educação, saúde, falar de temas que as pessoas não costumam falar de forma aberta, né, como a sexualidade, que é um tabu na nossa sociedade. E, infelizmente tem que ser falado para que não tenha problemas futuros. Bom, galera, vamos falar agora então de taxa de fecundidade, né? Primeiramente, vamos entender o que é a taxa de fecundidade. Ela é um estudo feito onde a possibilidade da mulher de uma idade mais ou menos entre 15 a 49 anos, pelo menos aqui no Brasil é essa idade que eles têm como referência, né? Que podem ter filhos, tá? Que é nessa faixa etária de idade que elas podem ter filho. Então, todas as mulheres, então, vai ter filho? É regra? Não, não é regra. Pode ter mulheres que não queiram ter filhos, pode ser mulheres que queiram ter dois, pode ser mulher que queiram ter um, pode ser mulher que fala assim, não, vou adotar, e outra fala, não, simplesmente quero ficar à vontade livre e não quero ter filhos. Tá tudo bem, tá? Não é uma regra. Mas é uma forma de estudo para que a gente possa criar ali as projeções, a gente tem uma ideia da dinâmica da população e para poder até se organizar antecipadamente, caso, para não ocorrer, né, nenhum caso de surpresa. Né? O Brasil, por exemplo, o Brasil não é uma surpresa. Né? Foi ignorado mesmo. Poderia estarmos muito melhor. É que historicamente fomos ignorados. Os pobres foram ignorados, então automaticamente não se pensou nessa possibilidade. Tá? Quais os motivos da queda? Então, afinal, quais os motivos da queda? Veja esse gráfico aqui, esse é um gráfico de 2000, tá bom? Existem gráficos maiores, depois a gente vai ver mais na frente, que ele está misturado. E aí, veja, de 2000 a 2015, olha só o título aqui em cima, tá? Era 2,4 em 2000 e ele está caindo abaixo de 2 em 2015 de fecundidade. Ou seja, a mulher tinha mais ou menos 2,4 filhos, tá? E aí, ao decorrer do tempo, caiu para 1,7 mais ou menos. Professor, cortou a criança no meio? Não, é porque você pega a quantidade de pessoas de mulheres que tiveram filha e a quantidade de mulheres existentes dentro daquele período de fecundidade, daquela taxa ali, daquele quadro. E aí você divide, e aí você vai ter esses números assim, tá? Não é que cortou ninguém não, fica tranquilo, tá? Bom, vamos olhar aqui esse próximo gráfico. Lugares onde tem menos filhos. Né? Lugares do mundo onde tem menos filhos. Chipre, Taiwan, Coreia do Sul, né? Andorra, Porto Rico, né? Ó, Porto Rico aqui, ó, né? País caribenho. Tailândia, Bósnia e Herzegovina, Polônia, Moldávia, Japão. Então, ó, boa parte na Ásia, né? E alguns no leste europeu e Porto Rico aí é o que predomina também aí na questão caribenha. Então, observe que a quantidade de filhos que tem essas pessoas, essas mulheres, é muito baixa, tá? Professor, então é muito bom? Depende, depende. Precisa manter um equilíbrio na sociedade, tá? E esse equilíbrio também depende das pessoas que nascem, que a gente já vai ver um pouco mais pra frente. Já do outro lado, ó, os lugares onde tem mulheres com mais filhos. Então você vai ter aqui, ó, tirando o Afeganistão, todos os países, eles são do continente africano, tá? A Afeganistão ali é da Ásia, na região do Oriente Médio. Então, o que está dizendo esses dados aqui, essas informações?
A média global é essa linhazinha que está aparecendo bem no meio, né, pontilhada. E aí aqui vai ter o número da quantidade de filhos por mulheres nessa taxa de fecundidade. Isso significa que a informação não chega até essas pessoas, as pessoas não estão tendo oportunidade, acesso a meios anticonceptíveis, né? Não existe um trabalho, ou não é eficaz o trabalho de saúde, no sentido de informar e cuidar dessas pessoas para não se ter tantos filhos, tá ok? Vamos deixar bem claro que também não é uma ditadura, as pessoas elas podem decidir ter. Só que nós estamos falando de países onde a pobreza ela é imensa. Então, a falta de informação também promove essa relação da taxa ser mais alta, tá? Vamos sempre lembrar disso, não é só uma questão de querer, não. É a falta de informação e acessibilidade a bens aí. O último gráfico que nós vamos ver, a gente vai estar comparando aqui na América do Sul, tá? E aí você vai ter aqui, olha só, o Brasil aqui, ó, de vermelho, tá? Com 2,4, ele só fica atrás do Uruguai, com 2,3, tá? A população da taxa de fecundidade e a taxa de natalidade se baseia em cima disso também. E Brasil e Chile estão iguais. Tudo bem? Os países mais pobres da América do Sul são os que têm taxa mais alta, tá? Bolívia e Paraguai. São os que têm a taxa mais alta. Novamente, essa relação da desigualdade, ela atinge de fato as populações dos lugares aí, tá? Bom, taxa de natalidade, galera. Taxa de natalidade muitas vezes é confundido com a taxa de fecundidade, só que elas não são iguais, perfeito? A taxa de fecundidade, lembrando, é uma estatística que se tem entre mulheres de 15 até 49 anos, mais ou menos, de quantos filhos essas mulheres teve nesse seu período, né, de fertilidade, tá ok? A taxa de natalidade é quantas pessoas nascem no seu número absoluto da sua população total. Então, a taxa de natalidade não é a mesma que a fecundidade. Alguns sites aí acabam confundindo as informações. Tomem cuidado, tá? Então, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem vivas no decorrer de um ano. E aí vai ser feito os cálculos, perfeito? A taxa de natalidade ela pode ser positiva ou negativa. E aí é apenas uma estatística matemática mesmo. Ela se torna positiva quando nascem mais pessoas do que morrem, e quando morrem mais pessoas do que nascem naquele ano, a taxa é negativa, perfeito? Isso já aconteceu, por exemplo, na Itália. A Itália teve um período que teve taxa de natalidade negativa, tá? O Papa até pediu considerações para os fiéis lá, para eles procriarem assim por diante, ok? Qual a importância de saber essa informação? Essa informação é fundamental para qualquer governo que queira criar métodos práticos para poder oferecer para a sua população uma melhor qualidade de vida. Para isso, eu tenho que ter noção de quantas pessoas nascem, né? Para poder dar apoio e assim por diante, qual a idade dessas pessoas que estão tendo filho e assim por diante. Que é aí que vai se misturar com a taxa de fecundidade. Beleza? Bom, aqui vai ter um gráfico onde vai mostrar essa taxa de natalidade no mundo. Percebam que vai ter um aumento aqui, ó. Tá vindo, vai abaixando, né? Da década de 50 tá vindo abaixando. Mas quando chega aqui, ó, ela começa a aumentar um pouquinho, que já chega no final da década de 50, meados da década de 50, década de 60, né? Até meados da década de 60. Teve um aumento significativo também devido a algumas mudanças muito significativas na sociedade por luta pela paz, somente contra as guerras existentes na época, o Vietnã, nos Estados Unidos e Vietnã, lá na Ásia. E aí acabou tendo um aumento significativo porque nesse período teve uma liberdade sexual maior. Né? Que é essa liberdade sexual maior? Não é que todo mundo sai fazendo sexo com todo mundo, não é isso. Mas as mulheres elas passaram a ter mais autonomia referente ao seu corpo e aquilo que elas desejavam ter.
né, seus parceiros, escolhas, assim por diante, tá? Depois ela vem caindo drasticamente, a década de 70 cai, década de 80, 90 cai, continua caindo. Por quê? Todas as sociedades elas vêm caindo a taxa de natalidade porque eles buscam primeiramente uma questão de qualidade de vida. E qualidade de vida tem a ver também com a quantidade de pessoas que existem, que você tem que ajudar a crescer na vida, né? Que você tem que acabar criando quando você tem filho. Então, você tem um, é uma coisa, tem dois, é outra. Tem três, opa, tem quatro. Aí vem aquele ditado, onde come um, dois também come. É verdade, só que talvez não coma da mesma maneira, né? Talvez o acesso à educação não seja igual. Talvez o acesso à saúde não seja igual. Então, quando a gente pensa em uma sociedade desigual igual a nossa, não tem como a gente utilizar essa frase de forma qualquer. Existem as balanças aí. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, galera, taxa de mortalidade. Ao contrário da taxa de natalidade, esse aí o nome já propriamente diz. É a quantidade de pessoas que morrem. E aí, lembrando, a quantidade de pessoas que morrem no decorrer de um ano. Aí você calcula ali, perfeito? Existe ali um cálculo dentro de um período. Tanto a natalidade quanto a mortalidade, tá? Então, isso que é a taxa de mortalidade. E aí, qual é o impacto disso? Bom, se você tem uma morte muito grande, como eu tinha dito quase agora, você superior à taxa de natalidade, você começa a ter vários problemas. Então, por exemplo, se a taxa de mortalidade é superior à natalidade, você pode começar a ter problemas com a questão de mão de obra, você pode ter problemas com a questão previdenciária, como já tinha dito anteriormente, né? E aí você acaba tendo que incentivar mais a imigração, tá? Que aconteceu isso em outros países. Qual a importância de saber a importância de saber as causas? Por quê? Você precisa saber quais são os tipos de mortes que estão ocorrendo, tá? Por que são essas mortes? É homicídio? Bom, se é homicídio, aonde está acontecendo a maior parte desses homicídios? O que eu posso fazer como governante para poder interferir nisso? Intervir isso, tá? Para evitar com que esses homicídios ocorram. É trânsito o problema? São muitas mortes no trânsito? O Brasil mata mais de 30 mil por ano. É muitas mortes no trânsito? Opa! Então, como é que eu faço para poder evitar tantos problemas e mortes no trânsito? Né? Doenças crônicas, câncer, problema respiratório, o que é? Eu preciso saber para poder saber como é que eu vou direcionar algum tipo de programa ou auxílio, projeto ou até política pública para intervir nessa questão, tá? E aí aqui você vai ter um gráfico, e eu gostaria que vocês se atentassem nesse gráfico, que ele é um gráfico também com uma certa complexidade de informações, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, você vai ter aí uma quantidade de informação bem significativa, tá? Então, você vai ter aqui, ó, do lado esquerdo, ó lá, do lado esquerdo aqui, uma informação que é o número de homicídios. Do lado direito, você vai ter outra informação que é a taxa de homicídio por 100 mil habitantes, tá? Aqui embaixo, ó, você vai ter os anos. Ainda mais embaixo você vai ter a legenda do que representa cada linha dessa aqui, tá? Além do título na parte superior. Perfeito? Então, o que vai acontecer? São duas informações que vocês estão tendo aqui no mesmo lugar. A de número de homicídios e taxa de homicídios. Então, percebam que o pico maior de número de homicídios, que consequentemente é o número maior da taxa, né? Estão relacionados, foi em 2003. Do período de 96 veio crescendo e teve seu pico em 2003. De 2003 a 2004 já veio caindo. Aí caiu de novo, cresceu mais um pouquinho, caiu, cresceu e agora está crescendo novamente, ó. Tá? Então, em 2015 tivemos aqui, ó,
em número de homicídios, 59.080. É muita coisa. É muita coisa. Né? 59 mil é muito homicídio. Perfeito? Dentro dessa trajetória aí que veio ao longo do tempo. A taxa, ela vai aqui, ó, tá mostrando na mesma proporção. Tudo bem? Então, apenas para poder fazer a leitura do gráfico aí, da taxa de mortalidade. Tá? Deixa eu apagar aqui, porque depois aparece no outro slide lá, aí atrapalha tudo, beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos falar agora referente à questão do crescimento vegetativo ou crescimento natural da população, tá? Tanto pode aparecer como crescimento vegetativo ou pode aparecer como crescimento natural da população em alguns livros ou sites por aí. Os dois termos, dois conceitos estão corretos, falam da mesma coisa, perfeito? Mas o que é isso? Bom, isso é simples. Isso é um cálculo das pessoas que nascem, das pessoas que morrem num país, tá? E aí, como é que você vai calcular isso? Você vai pegar a quantidade, no período de um ano, a quantidade de pessoas que nascem, e aí você vai pegar a quantidade de pessoas que morrem, vai subtrair, e você vai ter a quantidade do crescimento vegetativo, ou crescimento natural, tá? Quantos por cento cresceu, ou o número absoluto que cresceu ali, tá ok? Bom, esse gráfico aqui, ó, ele está mostrando isso que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, o crescimento natural ou crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? E aí o que vai ocorrer aqui, ó? Entre mortalidade, que é esse aqui, ó, tá? Ó, que é esse aqui, e natalidade, que é esse mais azulzinho, você vai ter o crescimento natural, ó. Percebe? Olha só aqui o número, ó. Ó, em 1940, ó, a taxa de natalidade era de 44. Então nascia 44 pessoas, tá bom? E morria 20. Você calculando 44 menos 20, o crescimento natural, ou seja, crescimento vegetativo é 24, tá? Com o decorrer do ano, aquela relação do acesso à educação, à informação, essa taxa ela vem caindo, perfeito? Ela vem caindo. Em 2000, ó, a taxa de natalidade era 20, tá? E a taxa de mortalidade era 7. Passou a morrer menos e passou a ter menos pessoas nascendo. Qual é a taxa de vegetativa? 13. Bem menos do que quase metade, né, de 1940. Né? Hoje, por exemplo, 2020, existe uma estimativa. Esse gráfico aqui ainda não era 2020, então é uma estimativa da época, tá? Que era natalidade 15, mortalidade 6, taxa vegetativa fica como 9. Então, essas quedas aí, ela é calculada dessa forma, tá? Esse crescimento. E essa queda é devido àquilo que foi falado na relação da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, acesso à informação, à educação, à igualdade de direito, entre outras situações. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Saldo migratório. Galera, o saldo migratório para nós brasileiros, ele é recente. Por que ele é recente? Porque até então nós não recebíamos tanto imigrante, tá? Nós apenas mandávamos mais. E há alguns anos para cá, a quantidade de imigrantes aqui no Brasil vem aumentando muito. E durante muito tempo, o número dessas pessoas aqui no país não era contabilizada, né? Então não era levado em consideração. Hoje, o saldo migratório ele é levado em consideração para saber quantos brasileiros tem, quantos imigrantes tem. Ponto. E aí você soma na quantidade de população absoluta do país. Tá?
Porque se for um turista vai embora, mas se não for um turista ele vai permanecer, né? Para que saber isso? Para poder saber qual o tipo de medida que devemos tomar, tá? Tanto para poder receber essas pessoas, quanto para criar mecanismos de introdução na sociedade, né? A acessibilidade. Então, ó, vem um grupo para cá de algum país. Quando ele vai para a escola precisa saber de que país que é. Para quê? Para poder respeitar a sua individualidade, né? Mas também para poder conseguir introduzir esse aluno melhor naquela escola. Precisamos saber de onde que é, tá? Para evitar até problemas no sentido de recepção das pessoas que não aceitam muito bem, tem xenofobia, né? E aí a escola tem que trabalhar isso. Para isso precisa saber. Além de ter acesso à saúde, acesso na universidade e outros setores que possa estar trabalhando, enfim, dessa forma. Onde isso impacta na nossa sociedade? Bom, no Brasil o impacto não é significativo, assim, não tem muitos problemas, assim, tá? Agora, você consegue perceber um impacto muito grande nos Estados Unidos. O processo xenofóbico que existe, não é que aqui no Brasil não tenha, né? Mas o processo xenofóbico que existe a essa população estrangeira, seja ela legal ou ilegal no país. Tanto é que parte dos Estados Unidos, eles têm, em algumas cidades, você tem agrupamentos, né? Então tem cidades lá que você tem bairros massivamente negros, outros bairros massivamente caribenho, outro bairro massivamente chinês, com outros grupos asiáticos do leste asiático, judeus. Então, impacta bastante. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse processo, espero que nem tenhamos, né, de segregar, separar por bairros, esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos lá. Aqui é um saldo da população, tá? Entre 91 a 2016. Tanto do saldo natural e migratório, tá? Por que eu estou colocando isso aqui? Isso aqui é de Portugal, tá, gente? Por que eu estou colocando isso aqui? Para poder mostrar para as pessoas aí, tá? Então, por exemplo, olha, tinha um saldo migratório que veio crescendo com a chegada de imigrantes somente angolano em Portugal, tá? Então você vai crescer nesse processo migratório, esse saldo migratório aqui, tá? E o saldo natural é a população mesmo deles. E de 2010 para 2011 vem caindo, tá? Talvez esse outro o slide fique melhor. Vamos lá. Então olha só, imigração para e emigração de Portugal, tá? O que vai ocorrer aqui? O azul é imigração, pessoas estão entrando em Portugal. E a laranjinha é as que estão saindo de Portugal. Pode ser português ou até mesmo imigrantes que estavam lá, que estão retornando para seus países ou indo para outros países, tá ok? Então, em 2004, olha só a quantidade de imigração que chegava em Portugal. 57 mil. É muita coisa, né? Já a quantidade de pessoas que saíam era 10 mil. Perfeito? Em 2010, ó, tá? Aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, começa praticamente a se equilibrar, tá? E 2011 começa a inverter. A quantidade de pessoas que estão saindo de Portugal está sendo maior do que a quantidade de pessoas que estão entrando em Portugal. Perfeito? Porque Portugal hoje está tendo um problema econômico muito grande, muito significativo, né? Então as pessoas não estão tendo emprego e estão saindo. Sejam elas portuguesas, sejam elas migrantes que estavam lá durante muito tempo e agora estão saindo. Ou para os seus países, ou países que possam acolhê-los. Tá? Então essa aí é um dado para a gente poder entender como o saldo migratório ele acaba contando.
Taxa de mortalidade infantil, tá? Bom, primeiramente, taxa de mortalidade infantil não é taxa de mortalidade. Como assim? Taxa de mortalidade infantil, galera, ele é o cálculo que se faz de crianças que nascem vivas e morrem antes de completar 1 ano de idade. Aí é taxa de mortalidade infantil. Passou de 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, é taxa de mortalidade. É infantil pela idade dela? É. Só que não vai entrar dentro desse cálculo aí. Perfeito? Porque esse cálculo ele tem a ver com algumas outras questões, como por exemplo, é, é, as mães que conseguem ficar mais tempo amamentando, acesso a ferramentas de saúde, equipamentos de saúde, né? Isso tudo conta, tá? Então, às vezes, a falta de acesso faz com que morra mais crianças aí, tá? Nessa faixa etária. Qual a importância de saber disso? Eu preciso saber quais são os motivos que essas crianças estão morrendo. É desnutrição? Porque se for desnutrição, eu tenho que criar um projeto para poder amenizar isso, né? É por violência? Pô, se é por violência, pera lá. O que está acontecendo e aonde eu tenho que intervir para que essa violência cesse, acabe? Eu tenho que procurar as informações para poder saber como é que eu vou trabalhar e evitar com que esses problemas ocorram, tá? O Brasil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil ela vem caindo com o decorrer das décadas aí. E aí ela vem caindo principalmente por acesso a equipamento de saúde, melhoria da saúde como a acessibilidade, né? Direitos adquiridos para as mulheres poderem ficar mais tempo com seus filhos amamentando, que isso evita muitas doenças crônicas aí, né? E o Brasil, ele, apesar disso, eu vejo como uma taxa muito alta. Observem aqui na imagem, tá? Isso aqui é de 2018. E aí é uma projeção, tá? A probabilidade. Percebam que esses países aqui, esses estados, desculpem, esses estados, eles têm menos mortalidade infantil, tá? Mas 8,1 Espírito Santo ainda é muito alta. A gente tá falando em 2020, onde tem muita tecnologia e tá morrendo tudo isso de criança, alguma coisa não tá batendo, tá? E aí o pior tá sendo o Amapá, tá? Junto com o Maranhão. Tranquilo? Porque as condições desses estados são um pouco piores do que a dos outros. Eu digo um pouco, mas eu sei que é bem mais pior do que outros estados, tá? Dentro da taxa de mortalidade infantil, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse gráfico. Ele é meio bagunçado devido à relação de cores, então a gente tem que se atentar primeiramente às cores que existem, o que significa cada cor, os anos e a quantidade por 1.000 de habitantes, tá bom? Então vamos lá. Todos vêm caindo, naturalmente caindo, tá? O mais alto aqui está o Paraguai, percebe? Então, ó, 2015 o mais alto aqui está sendo o Paraguai, esse azul bem clarinho, tá? Esse azulzinho aqui é bem clarinho, perfeito? O Brasil, ele tá ali, ó, logo abaixo, ó, aqui, ó, muito alto. Quem é que tem menos? Aqui, ó, Cuba e Espanha. Lembrando que isso aqui foi 2015. Em 2018, Cuba registrou o menor índice de mortalidade infantil no mundo, se eu não me engano. No mundo. E nós não estamos falando de um país rico, não. É que lá existe uma relação com a saúde bem diferenciada daqui. Então todos os médicos lá, muitos deles são especialistas em saúde da família. Então eles acompanham, eles previnem doenças. Eles não esperam acontecer para tratar. Então tem uma diferença muito significativa referente aqui ao nosso país, tá? Que acaba tratando depois que pega, não tem prevenção, a prevenção é menor, tá? E a prevenção também
faria com que tivesse um custo bem menor no gasto com a saúde. Bom, galera, expectativa de vida, tá? Primeiramente, o que é? A expectativa de vida é, como posso dizer, uma projeção de quanto nós podemos viver, até quantos anos nós podemos viver no decorrer aí da nossa trajetória nesse mundão, tá? Claro, pode ser que tenha pessoas que morram antes desse número, pode ser que pessoas morram depois desse número, tá? É uma estimativa, não é uma regra, tá? Como é que funciona? Você vai calculando quanto é a idade das pessoas, a média delas que elas vão morrendo, e aí você consegue calcular mais ou menos a expectativa que o brasileiro está vivendo. Por isso que é importante os índices, tá? O que faz aumentar ou abaixar a expectativa de vida? A acessibilidade e a questões de saúde, qualidade de saúde, seja ela preventiva ou não, tá? Qualidade de vida que envolve lazer, educação, a saúde eu já tinha dito, envolve também a relação de trabalho que não seja exaustivo no decorrer da vida inteira, né? Entre outros fatores existentes aí. Locais com menos violência e assim por diante, tá? O Brasil, a expectativa de vida do brasileiro é uma expectativa de vida colocada nos padrões mundial razoável, né? Média de 76 a 78, tá? Mas é claro, o problema não é você chegar nessa idade, é como você chegar nessa idade. Se você chegar bem, com saúde, pô, muito legal. Caso contrário, é algo a se repensar, beleza? Então, olha só. Expectativa ao nascer. Então, observe aqui, ó. Nesse primeiro gráfico, vou pontuar pouco, tá? Então, ó. Nesse gráfico aqui, ó. Expectativa ao nascer. Olha só aqui, ó. Tranquilo? Ó. A média. Tá? Isso 2017, tá, galera? Aqui, ó. O ano aqui, ó. 2017. Perfeito? Já a taxa de mortalidade, ó. Ela também vem caindo, ó. Perfeito? Então, vamos lá. As duas coisas estão juntinhas ali. Esse gráfico aqui, ele é mais poluído de informação, mas vamos tentar desmistificar ele, um pouquinho dele aqui, tá? Você tem algumas informações aqui, ó. Então, esperança de vida é a mesma coisa que expectativa de vida, tá, galera? Então, daqui 2018. Por estado, então, São Paulo, onde nós estamos, aqui, ó, nós somos o terceiro, tá? Perdemos apenas para Santa Catarina, Espírito Santo, e aí depois vem São Paulo com maior expectativa de vida junto com o Distrito Federal. Tá ok? Então aqui está o crescimento dessa taxa. Ó, percebam só, da década de 40 até 2018, ó, nós vemos crescendo. Ó. Então percebam que na década de 40 era muito baixo a expectativa de vida do brasileiro. Morria-se muito cedo, porque eram trabalhos muito árduos, né? Muita gente no campo, não tinha acesso à saúde. Para poder chegar um médico, meu, era uma tortura. Então a expectativa de vida era muito baixa, conforme aqui em 1940 comparado com 2018. Beleza? Fechando aqui. Próximo. Esse último aqui, ó, eu quero pontuar com mais calma. Ele é igual o primeiro, mas eu quero pontuar com mais calma por quê? Eu quero que vocês observem a seguinte coisa, ó. Olha a legenda aqui, ó. Homem, mulher. Aqui são ambos os sexos, que é a média, tá bom? Se eu fosse pegar apenas as mulheres, para poder tirar a média, as mulheres vivem em média 77 anos. Os homens, 69,4. Tá? Professor, por que isso? E aí a gente vai entrar em algumas questões. O índice de violência, de homicídio
de morte no trânsito, de mortes violentas, acontece significativamente maior do que com o homem do que com a mulher. Por isso, essa discrepância de quase aí, cerca de quase 8 anos de diferença, tá? Então temos que ficar atento a isso quando a gente vai analisar e fazer as críticas quando a gente vai analisar esse tipo de gráfico. Então existe uma crítica a ser feita aí. A gente precisa entender esses números para que a gente possa olhar eles não como uma estatística matemática qualquer de calcular mais e menos, mas o que provoca isso aí, tá? Porque isso afeta diretamente a nossa vida. Perfeito? Galera, indo agora para as considerações finais, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu vou deixar aqui embaixo algumas questões, que a primeira é a seguinte coisa: recomendações de estudo. É muito importante que você separe todos os dias 3 horas de estudos, no mínimo, para que você possa estudar em casa, todas as matérias, ou a parte delas, tá? Então separa lá, um dia você estuda 1h30 geografia e 1h30 história, no outro dia 1h30 matemática, 1h30 ciência e assim por diante. Mas é importante você separar pelo menos 3 horas, manter uma rotina de 3 horas, ok? Tente ter um ambiente adequado, com menos barulho possível, tá? Ou pelo menos ou nenhum, se for possível. O horário da manhã, ele é melhor. O que eu digo manhã não é 10 da manhã não, hein, galera? 7 horas da manhã, já tá ali bonitinho, já arrumadinho, já para poder começar a estudar. Por quê? Você já tá descansado. Então, é mais fácil você absorver e pensar, tá? Se você se desgastar durante o dia, no final do dia, à noite, você já começa a se cansar de ver tantas letras, tantas atividades, se estressa, tá? E durma cedo. Então não adianta você acordar cedo. Você tem que dormir cedo também. Então, mano, dorme lá por uma volta, vai, de umas 9 horas, 9h30 cai na cama, 7 horas levanta bem, dormiu bastante, toma um café e aí dá para estudar legal. Perfeito? Essas são as recomendações. Orientações de atividades. Eu vou começar a preparar lá agora, no Google Classroom, algumas atividades que além dessas que está sendo encaminhadas para vocês pela escola, tá? Eu vou deixar lá no Google Classroom algumas atividades extras, perfeito? Quem não tiver o e-mail institucional que precisa para poder entrar no Google Classroom, me procura pelo WhatsApp, que aí eu vou auxiliar vocês a cadastrar no Google Classroom, a procurar na sede, me procura lá, perfeito? Fiquem atentos na data que está marcada para entrega das atividades, tá? É importante isso também. A ideia não é prejudicar ninguém, mas a gente precisa estabelecer uma rotina de estudo para que a gente consiga se adequar. Beleza? Valeu, até a próxima. O próximo vídeo será sobre setores da economia e pirâmide etária, tá? Um abraço, galera.